Olá, você que visita o canal Águia GC Matemática, eu tenho prazer em recebê-lo para a segunda videoaula sobre relações trigonométricas em um triângulo. Hoje trataremos da tangente e cotangente pela professora Gisélia Clarice. Você que assiste essa aula, põe o fone de ouvido, se concentre e se alguma coisa tirou a sua atenção, algum barulho, ou se você não entendeu, pause o vídeo, volte, retome a aula e faça isso tantas vezes quantas você achar necessário, até que você tenha entendido plenamente tudo que está sendo explicado aqui. Boa aula! Vamos primeiro relembrar o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo ABC é o triângulo que tem um ângulo reto, é o ângulo que mede 90 graus, e todo ângulo que tem esse símbolo aqui, esse retângulo com esse pontinho no meio, significa que mede 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. É este lado aqui que está oposto ao ângulo reto, em frente ao ângulo reto, é a hipotenusa. Os outros dois lados recebem o nome especial de cateto. Então, nós temos o cateto AC e o cateto BC. O triângulo retângulo é o único triângulo em matemática que recebe nomes especiais para os seus lados. Contemple, vamos em frente. Termos do triângulo retângulo ABC. Os ângulos θ, o ângulo de 90 graus e o ângulo alfa. Os lados, o AB frente ao ângulo reto, ele é a hipotenusa. O lado BC, ele está em frente ao ângulo θ, então ele é oposto, é o cateto oposto a θ. Também o lado BC, ele forma o ângulo alfa, então ele é o cateto adjacente a alfa. O lado AC está em frente ao ângulo alfa, então ele é o cateto oposto a alfa. O lado AC também forma o ângulo θ, então ele é o cateto adjacente a θ. Quando você vai resolver um problema, você tem que ver qual é o ângulo que é dado e qual é o cateto que você está pretendendo achar. Se ele é adjacente ou se ele é oposto ao ângulo que você conhece. Contemple, vamos em frente. Problema 1. Um poste de luz de altura de 15 metros projeta no chão uma sombra de 5 vezes raiz de 3 metros. Calcular o ângulo formado pelos raios luminosos com o solo que dão origem à sombra. Antes de resolver o problema, serão feitas algumas considerações. Considere o círculo trigonométrico, que é o círculo que tem raio 1, o ângulo θ, o eixo tangente ao círculo, e no ponto em que o lado do ângulo encontra o eixo tangente, nós vamos chamar de P. O ponto de tangência é Q, forma um ângulo de 90 graus. Prolongando o lado, nós temos o ponto R. Baixando o ponto R sobre o alongamento do diâmetro horizontal, nós temos um ângulo reto e é o ponto S. Os triângulos OPQ e o triângulo ORS são semelhantes porque tem dois ângulos congruentes. O OPQ tem o ângulo θ e 90 graus. ORS tem o ângulo θ e 90 graus. Essa é a condição de semelhança de dois triângulos. Então, quando eles têm dois ângulos congruentes, eles são semelhantes. Por outro lado, nós podemos enxergar que isso aqui são duas paralelas cortadas por transversais. Então, o teorema de Tales diz que essas transversais determinam sobre as paralelas segmentos proporcionais. E é esse teorema que nós vamos aplicar aqui. Então, valem as proporções. Para cá, eu transportei o triângulo que nós tínhamos lá com eixo tangente. As proporções PQ está para OQ, assim como RS está para OS. Vamos colocar aqui o círculo trigonométrico para você ver. PQ é a tangente de θ, está em frente ao ângulo θ.
OQ, o raio do círculo trigonométrico. OQ é igual a 1. Então, PQ, tangente de θ, está para OQ, que é igual a 1, assim como RS está para OS. Mas RS, cateto oposto a θ. E o OS é o cateto adjacente a θ. Então, nós mostramos que a tangente de θ é o cateto oposto a θ, dividido pelo cateto adjacente a θ. Este triângulo ORS é um triângulo retângulo qualquer, e isso para qualquer triângulo retângulo é verdadeiro. Vamos ver a tangente de ângulos notáveis. Vamos ver 30 graus. Vamos pegar o círculo trigonométrico, vamos desenhar aqui um ângulo de 30 graus, tocando aqui ao eixo tangente. Então, nós temos aqui o ponto P, que está bem sobre a circunferência do círculo. Vamos baixar aqui essa altura, chegou no ponto A, e esse ponto aqui, ele é um ângulo reto. Projetamos o ponto P para a esquerda sobre o eixo vertical, ou o diâmetro vertical do círculo. Este ponto sobre o eixo tangente é o ponto C, e aqui no ponto de tangência, chamei de N. Os triângulos OAP e ONC também são semelhantes pela mesma história anterior. 30, 90, 30, 90. Então, vale a proporção. PA está para OA, assim como CN está para ON. O PA é o seno de 30 e o OA é o cosseno de 30. O CN é a tangente de 30 e o ON é 1. Então, a tangente de 30 vai ser seno de 30 sobre cosseno de 30, que é igual, o seno de 30 é 1/2 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso eu mostro na minha videoaula sobre funções trigonométricas, seno e cosseno. Então, você pode, se você quiser saber o porquê, veja lá na minha videoaula, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição os links da função cosseno e da função seno. Então, isso dá 1/2, repete a fração de cima e inverte a de baixo. 2 sobre raiz de 3, cancela o 2, isso dá 1 sobre raiz de 3. Como o denominador tem raiz de 3, nós vamos racionalizar esse denominador, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Isso vai ser 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, isso é um ângulo notável. Contemple, vamos para o próximo. Tangente de 45, mesma coisa, eu vou fazer a mesma construção. Tangente de 45, eu desenho um ângulo de 45 graus, que é o ponto P, baixo o ponto P num ângulo reto, o ponto A, projeto P no eixo vertical, CN. Então, eu tenho esses dois triângulos são semelhantes pelas mesmas razões anteriores. Então, eu tenho que PA está para OA, agora com CN está para ON. O PA é seno de 45, o OA é o cosseno de 45, o CN é a tangente de 45 e o ON é o raio do círculo trigonométrico, que é 1. Então, tangente de 45 é seno de 45 sobre cosseno de 45. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, tangente de 45 é 1. Isso é um ângulo notável, 45 graus. Contemple. Tangente de 60, círculo trigonométrico, 60 graus. Estão aqui o eixo das tangentes. Os triângulos OAP e o triângulo ONC, que são semelhantes, porque tem dois ângulos congruentes, 60 e 90 graus. Então, vale a proporção. PA está para OA, assim como CN está para ON. O PA é o seno de 60, o OA é o cosseno de 60, o CN é a tangente de 60, o ON é o raio do círculo trigonométrico, que é 1. Então, nós temos que tangente de 60 é seno de 60 sobre cosseno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, dividido por 1/2. Cancela o 2, vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Isso aqui, tangente de 60, é raiz de 3.
Contemple a solução. Isso está demonstrado na minha aula de função seno e função cosseno, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou consolidar em uma tabela a tangente dos ângulos notáveis, θ e tangente de θ. Se θ 30 graus, tangente raiz de 3 sobre 3. θ 45, tangente igual a 1. θ 60 graus, tangente raiz de 3. Contemple. Solução do problema 1. Agora nós temos condição de resolver o problema 1. Um poste de luz de altura de 15 metros projeta no chão uma sombra de 5 raiz de 3 metros. Calcular o ângulo formado pelos raios luminosos com o solo que dão origem à sombra. Vamos simular do poste de luz a sombra que ele projeta e os raios de luz incidindo no chão. Nós temos que calcular esse ângulo θ. O poste de luz ele tem 15 metros de altura e a sombra mede 5 raios de 3 metros. O cateto oposto a θ é 15 metros e o cateto adjacente é 5 raios de 3. Então, a tangente de θ vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente a θ. Isso vai dar 15 dividido por 5 raiz de 3. Vamos simplificar o 15 por 5 dá 3. Vai dar 3 sobre raiz de 3. Como tem uma raiz no denominador, nós vamos racionalizar o denominador, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Isso vai ser igual a 3 vezes raiz de 3, e raiz de 3 vezes 3 dá raiz de 9, que é 3. Simplificando 3, nós temos que a tangente de θ é raiz de 3. Mas nós vimos há 2 fichas atrás que a tangente de θ é igual a raiz de 3, significa que θ é 60 graus. Então, o ângulo que os raios de luz incidem sobre o chão, 60 graus. Contemple. Vamos para o próximo. Problema 2. Nós vamos calcular a tangente de 30, a tangente de 45, a tangente de 60 nos triângulos retângulos abaixo. Eu vou propor triângulos retângulos com medidas diferentes, triângulos retângulos quaisquer, e vamos calcular a tangente. Então, aqui eu tenho o triângulo retângulo de 30 graus, o cateto oposto mede 7 raiz de 3, o cateto adjacente mede 21, então a tangente de 30, que é cateto oposto a 30, dividido por cateto adjacente, isso é 7 raiz de 3 dividido por 21, cancela por 7, isso dá raiz de 3 sobre 3, chegamos ao mesmo resultado notável. Contemple. Vamos para o próximo. B. Tangente de 45 é cateto oposto a 45, dividido por cateto adjacente. Vamos pegar esse triângulo aqui de 45 graus, um triângulo retângulo. Cateto oposto mede 8 metros e o cateto adjacente mede 8 metros. Então, a tangente vai ser 8 dividido por 8, que dá 1. Tangente de 45 é 1. C. A tangente de 60, cateto oposto a 60, sobre cateto adjacente a 60. Neste triângulo aqui, o cateto oposto mede 15 e o cateto adjacente 5 raiz de 3. Então, vai ficar 15 dividido por 5 raiz de 3. Isso vai dar, racionalizando, vai dar 3 raiz de 3 sobre 3, deu raiz de 3. Tangente 60 raiz de 3. Contemple. Problema 3. Calcular a sombra projetada no solo por um poste de luz de 21 metros de altura, sabendo que os raios luminosos formam com o chão um ângulo de 60 graus. Vamos fazer uma simulação aqui do poste de luz de 21 metros de altura. A sombra mede x metros e nós vamos calcular isso. X metros é o cateto adjacente a 60 graus. O 21 metros é o cateto oposto a 60 graus. Isso aqui é um pequeno croquis do problema. Vamos fazer algumas considerações. Então, eu tenho o círculo trigonométrico, o ângulo de θ graus. O eixo das cotangentes é paralelo ao diâmetro horizontal do círculo. O ângulo θ está entre 0 e 90 graus, é um ângulo agudo. Ele encontra a cotangente no ponto P. Então, na minha aula sobre função cotangente, eu provo que esse eixo da cotangente é paralelo e que isso aqui é a cotangente de θ.
Essas duas paralelas, cortadas por uma transversal, esse ângulo θ é alterno interno com isso. Então, eles medem a mesma coisa, são congruentes. Então, este ângulo aqui no vértice P é θ. Então, eu prolonguei, aqui é o ponto Q, projeto para cá é R. Então, eu tenho dois triângulos, OPS e o OQR. Eles são semelhantes porque eles têm dois ângulos congruentes, que é 90 graus e θ graus. Então, vale a proporção PS está para OS, assim como QR está para OR. Mas PS é a cotangente de θ. OS é o raio do círculo. Então, nós temos que a cotangente de θ está para 1, assim como QR é o cateto adjacente a θ, está para OR, que é o cateto oposto a θ. Então, a cotangente de θ é cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Isso vale para qualquer triângulo retângulo. Por isso, a cotangente de θ é igual ao cateto adjacente a θ dividido pelo cateto oposto a θ. Contemple, vamos em frente. Vamos ver os ângulos notáveis da cotangente. 30 graus. Está aqui o triângulo retângulo. Vamos construir um ângulo de 30 graus, o eixo das cotangentes. Esse ângulo aqui vale 30 graus. Aqui ele é um ângulo reto e aqui também ele é um ângulo reto. Os dois triângulos, eles são semelhantes pelo mesmo motivo, porque tem dois ângulos congruentes, 30 e 90 graus. OS está para PS, assim como QR está para OR. O PS é seno de 30, o OS é cosseno de 30 e o QR é cotangente de 30. Cosseno de 30 está para seno de 30, assim como a cotangente de 30 está para 1. Então, a cotangente de 30 é cosseno de 30 sobre seno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Cancela o 2. Isso, cotangente de 30 é raiz de 3. Isso vai estar no link aqui embaixo. Na descrição eu vou botar a função seno, a função cosseno, a função tangente e a função cotangente, que lá nessa minha videoaula isso está explicado passo a passo, se você quiser ver. Contemple. Cotangente de 45 graus. Vamos construir o ângulo de 45 graus. São os triângulos OPS e OQR, eles são semelhantes porque eles têm dois ângulos congruentes, 45 e 90, vale a proporção. OS está para PS, OS cosseno de 45, PS é o seno de 45, QR é a cotangente de 45 e OR é igual a 1. Cotangente de 45 é cosseno de 45 dividido por seno de 45, que está lá na minha videoaula. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cancela um número dividido por ele mesmo, dá 1, cotangente de 45 é 1. Contemple, vamos para a próxima. 60 graus, vamos calcular a cotangente de 60 graus, vale a proporção, OS está para PS, assim como QR está para OR. OS é cosseno de 60, PS é seno de 60, QR é cotangente de 60, OR é igual a 1. Cotangente de 60 é cosseno de 60 dividido por seno de 60. Isso é cosseno de 60 1 meio, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Cancela o 2, isso dá 1 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar o denominador, porque tem uma raiz no denominador. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Isso dá raiz de 3 sobre 3. Cotangente de 60 é raiz de 3 sobre 3. Contemple. Problema 4. Nós vamos calcular agora a cotangente de 30, cotangente de 45 e cotangente de 60 nos triângulos retângulos abaixo. Vou pegar um triângulo retângulo qualquer. Ele tem cateto oposto a 30 graus, medindo 10 metros, e cateto adjacente 10 raiz de 3. Então, a cotangente de 30 vai ser 10 raiz de 3 dividido por 10. Cancela o 10, vai dar raiz de 3. Eu mostrei aqui que
A relação vale para um triângulo retângulo qualquer. B. Cotangente 45, cateto adjacente é 45 sobre cateto oposto. Pega um triângulo qualquer, medindo cateto oposto 7 metros e cateto adjacente 7 metros. 7 dividido por 7 dá 1. Cotangente 45 é 1. Contemple. C. Cotangente 60, cateto adjacente a 60, dividido por cateto oposto a 60. Vamos ver o nosso triângulo retângulo. Cateto oposto, 15 metros. Cateto adjacente a 60, 5 raiz de 3. Então, 5 raiz de 3 dividido por 15, divide por 5, vai dar 5 por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3, deu raiz de 3 sobre 3. A cotangente 60 é raiz de 3 sobre 3. Contemple. Então, vamos fazer a tabelinha dos ângulos notáveis. Θ 30, cotangente, raiz de 3. Θ 45, cotangente 1. Θ 60, cotangente, raiz de 3 sobre 3. Resumindo, a tangente de θ é cateto oposto a θ dividido por cateto adjacente a θ. Cotangente de θ é cateto adjacente a θ dividido pelo cateto oposto a θ. A relação entre tangente e cotangente. A tangente é 1 sobre a cotangente, é só você inverter essa razão aqui e você obtém a cotangente. E a cotangente é o inverso da tangente. Então, tangente é 1 sobre cotangente e cotangente é 1 sobre tangente. Contemple. Tabela dos ângulos da tangente e cotangente. Eu vou consolidar os resultados numa tabela. Θ, tangente, cotangente. Se θ é 0 graus, a tangente é 0. Se θ é 0, a cotangente não existe. Θ 30 graus, tangente raiz de 3 sobre 3, cotangente raiz de 3. Θ 45, tangente 1, cotangente 1. Θ 60 graus, tangente raiz de 3, cotangente raiz de 3 sobre 3. Θ 90 graus, tangente não existe e cotangente igual a 0. Essa coluna e essa outra coluna, elas estão muito bem demonstradas na minha videoaula de função tangente e cotangente, que estará na descrição. Este símbolo, o é ao contrário cortado, ele é o não existe, que é a negação do quantificador existencial, porque sempre que nós cortamos um símbolo em matemática, nós o negamos. É como a igualdade, cortou, ficou diferente, ou não igual. Contemple. Solução do problema 3. Calcular a sombra projetada no solo por um poste de luz de 21 metros de altura, sabendo que os raios luminosos formam com o chão um ângulo de 60 graus. Vamos fazer o desenho aqui do poste, que nós já havíamos feito antes. Então, vamos ver os dados que nós temos. Cateto oposto e temos o cateto adjacente e o ângulo. Podemos calcular a cotangente de 60, que é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. A cotangente de 60, nós vimos que é raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 21. O 21 está dividindo o x, que é quem nós queremos achar. Então, ele passa para lá multiplicando. Então, 21 raiz de 3 sobre 3 é igual a x. Vamos simplificar o 21 com 3, que vai dar 7. X é 7 raiz de 3. Então, a sombra projetada mede 7 raiz de 3 metros. Você poderia calcular usando a tangente de 60, invertendo só essa fração aqui. Eu resolvi pela cotangente porque nós tínhamos acabado de ver cotangente. Contemple. Vamos em frente. Problema 5. As margens de um rio em determinado trecho são duas retas paralelas RS. Um barco parte de um ponto A na margem R, observe o desenho abaixo, e chega à margem S do ponto B em um ângulo de 30 graus com S. Calcular a largura L do rio, sabendo que a distância entre o ponto B e C é de 720 metros. Aqui nós temos a margem R, a margem S, o rio está aqui no meio. O ponto A parte o barco e chega no ponto B, formando 30 graus com a margem S. A largura do rio está representada aqui
por L, e o ponto C é o ponto onde nós baixamos o ponto A, que forma 90 graus. Solução. Vou repetir o croquis do rio aqui. Então, nós temos aqui a distância de 720 metros entre B e C, conforme diz o problema. Temos um triângulo retângulo. Nós temos o ângulo de 30 graus, 720. Queremos determinar a largura L. Portanto, nós vamos usar a cotangente, que vai ser o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, cotangente de 30 é 720 dividido por L. Cotangente de 30 é raiz de 3. 720 sobre L. L vai multiplicar, aí raiz de 3 vai ficar L raiz de 3 vem dividir. Então, L é 720 sobre raiz de 3. Como raiz de 3 está no denominador, nós vamos racionalizar e vamos multiplicar 720 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. L é igual a 720 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 720 dividido por 3 vai dar 240, raiz de 3. Então, a largura do rio é de 240 raiz de 3 metros. Contemple a solução do exercício. Espero que você tenha entendido. Você poderia usar tangente em vez de cotangente. O resultado seria o mesmo. Aqui termina a nossa videoaula. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, dê um like. Muito obrigada.